chamado de metacomunidades. Falando dos principais modelos de metacomunidades. Existem 4 grandes paradigmas de metacomunidades, que é o Batch Dynamics, ou dinâmica de manchas, o Mass Effects, efeito de massas, Species Sorting, que eu chamaria de ordenação de espécies, talvez, e modelo Nelcron, beleza? Então, e aí eles são baseados em diferentes modelos, diferentes importâncias a filtros ambientais, dispersão e a diferença entre espécies entre hábitats. Então, no Batch Dynamics, ou dinâmica de manchas, ele assume que as manchas são idênticas, ou seja, não existe variação ambiental entre as manchas, todas as manchas têm o mesmo ambiente. As espécies, por sua vez, não são idênticas, então existem trade-offs entre colonização e dispersão. De modo que a diversidade local, a diversidade de cada mancha, é limitada por dispersão, é limitada por quais espécies conseguem chegar até aquela mancha. E temos processos de extinção e colonização que determinam, então, a dinâmica local. Cada mancha, então, pode ser ocupada por uma espécie ou ela pode não ser ocupada por uma espécie, mas elas se consideram como idênticas. Portanto, aqui nesse caso, nós temos essa espécie roxinha, que ela é um competidor mais forte. Quer dizer, ela é um colonizador mais forte, ou seja, colonizador mais eficiente que consegue colonizar diferentes manchas, consegue percorrer distâncias maiores pela paisagem, por assim dizer. E essa outra espécie é o colonizador mais fraco, só que, como ela é o colonizador mais fraco, ela vai ser o competidor mais forte. Então a probabilidade de extinção dela vai ser menor. Que o modelo, a simulação que eu mostrei agora, seria mais relacionada a esse modelo aqui. Então, trade-offs entre competição e colonização, determinando quais espécies ocorrem em cada mancha, e as manchas são idênticas. Outro modelo é o Species Sorting, que já assume que as manchas são diferentes. Então, diferentes manchas têm diferentes características. Existe dispersão entre elas, só que as manchas atingem equilíbrio demográfico antes da dispersão. Ou seja, primeiro ocorre equilíbrio demográfico, portanto, ou uma espécie se extingue ou ela adquire um tamanho populacional estável, e depois disso que ocorrem os eventos de extinção ou melhor, e depois disso, depois que as manchas atingem a estabilidade demográfica, o equilíbrio demográfico, depois disso vão ocorrer os eventos de colonização. Então, existem, portanto, gradientes ambientais, ou seja, separação espacial de nicho. Isso quer dizer que algumas espécies ocorrem em um ambiente, outras espécies ocorrem em outro ambiente. Portanto, por exemplo, essa espécie amarelinha, ela talvez consiga se dispersar para esse ambiente, mas esse ambiente não é um ambiente propício para ela, então ela não vai colonizar, ou se ela colonizar, ela vai se extinguir nesse ambiente. Essa espécie roxinha se dispersa entre esses dois ambientes e consegue sobreviver nos dois. E essa espécie azul, por exemplo, consegue se dispersar entre esses 3 ambientes, ter um ambiente propício em cada um deles, e ela consegue se manter nos 3. Qual a importância da colonização dessas manchas? Da dispersão? Né? Qual a importância da dispersão desse modelo? Podemos pensar basicamente em 2 cenários. Um aqui, digamos que por algum motivo, por variabilidade estocástica, né, por aleatoriedade ambiental ou aleatoriedade demográfica, essa espécie se extingue nessa mancha. Mas no momento seguinte, ela pode ser recolonizada. Essa espécie pode chegar nessa mancha e novamente recolonizar essa. Então, a colonização pode recuperar populações que foram perdidas numa mancha que tenha condições ambientais propícias. E a importância também é que a dispersão permite acompanhar mudanças no ambiente. Então, digamos que com o tempo, talvez esse ambiente deixe de ser propício para essa espécie amarelinha, mas esse ambiente passe a ser propício para ela. Então, a dispersão permite que essa espécie acompanhe as mudanças ambientais. Mesma coisa, se, por exemplo, tiver uma mudança ambiental e esse ambiente deixar de ser propício para essa espécie aqui, a dispersão permite que essa espécie colonize outro ambiente e assim vai acompanhando as mudanças ambientais. Se não tiver dispersão, assim que um ambiente se torna desfavorável, aquela espécie vai se extinguir. Havendo dispersão, se um ambiente se torna desfavorável, mas outro se torna favorável, a espécie consegue acompanhar essa mudança. Beleza? Então,
Resumidamente, esse modelo assume que existem gradientes ambientais e pressões especiais de nicho, e são esses fatores que determinam quais espécies ocorrem em qual ambiente, ou seja, variáveis ambientais são de maior importância. Existe equilíbrio demográfico antes dos eventos de dispersão, portanto, eventos de dispersão não impedem que ocorra a extinção dentro de uma mancha. Diferentes espécies são especializadas em diferentes condições ambientais e a dispersão permite acompanhar mudanças no ambiente. À medida que o ambiente vai mudando, uma espécie consegue acompanhar essas mudanças e assim evitando a sua extinção. Então, esse modelo foca mais nos filtros ambientais, enquanto o modelo anterior focava na dispersão e em trade-offs, colonização e competição. O modelo de species sorting foca mais nos filtros ambientais. Outro modelo, o mass effect, ou efeito de massa, ele é parecido com o species sorting. Existem, então, diferenças entre as manchas, diferenças ambientais entre as manchas, e existe dispersão entre elas. A diferença é que a dispersão ocorre simultaneamente com a dinâmica demográfica. Portanto, a dispersão pode impedir que uma espécie se extinga. Ou seja, digamos, por exemplo, esse ambiente aqui, talvez ele não seja propício para essa espécie amarelinha. Só que, havendo dispersão de outras manchas para cá, a dispersão consegue manter a população dessa espécie, mesmo que se fosse população isolada, ela se extinguiria. Então, basicamente, dentro de massa é que existe tanta chuva de propágulos, ou seja, existe tanta dispersão que espécies conseguem se manter em um ambiente, mesmo que aquele ambiente seja desfavorável, contanto que ele seja minimamente favorável, ou seja, a população de peixes não vai se manter na areia. Mas uma população que talvez não consiga se reproduzir naquele ambiente, mas consiga sobreviver, ela vai se manter se tiver chegada de propágulos de outro ambiente. Existe um modelo disso, por exemplo, em dunas, inclusive, não lembro onde, mas que basicamente tinha 3 populações, só que apenas uma delas efetivamente se reproduzia. Só que essa população que se reproduzia, produzia tantas sementes que ela conseguia manter outras populações, mesmo que nas duas populações a taxa de mortalidade fosse maior do que a taxa de natalidade. Só que a população era mantida pela chegada de sementes de outros ambientes. Então, o modelo de efeito de massa ele é relacionado basicamente a isso. Existem diferenças entre os ambientes, diferentes ambientes suportam diferentes espécies, só que eventos de colonização conseguem impedir a extinção das espécies de diferentes manchas. Portanto, a dispersão é mais intensa do que no modelo anterior e o equilíbrio demográfico não ocorre antes da dispersão acontecer. Então, basicamente, esse modelo assume que processos demográficos dentro de cada mancha e a colonização ocorrem simultaneamente na mesma escala temporal, e aqui a imigração suplementa a natalidade, evitando assim a extinção. Portanto, mesmo que a mortalidade seja maior que a natalidade, a chegada de propágulos de outros ambientes permite que aquela população se mantenha naquele ambiente. E a imigração, por outro lado, aumenta a saída de indivíduos, que isso pode diminuir talvez o tamanho populacional em dado ambiente, porque parte dos indivíduos que ficariam nesse ambiente vai emigrar para outros locais. Então, esse modelo foca mais em dispersão, filtros ambientais e também existe variação entre espécies. Normalmente existem espécies que são melhores competidoras, outras são melhores colonizadoras, mas na escala regional elas são equivalentes. Então, esses trade-offs entre competição e colonização fazem com que, mesmo que em uma mancha existe diferença entre as espécies, mas numa escala regional, elas são equivalentes em termos de aptidão ecológica, por assim dizer. E, então, tem o modelo neutro, que assume que as manchas são idênticas, as espécies são idênticas, é tudo idêntico, e a variação é aleatória. Então, focado em dispersão e no pool regional. A ideia geral é que qualquer espécie pode ocorrer em qualquer ambiente, as espécies são equivalentes, os ambientes são equivalentes.
a variação que existe puramente pelo acaso. No geral, isso é um modelo muito realista, só que ele pode ser usado como hipótese nula, ou seja, se nós podemos pensar, será que, por exemplo, trade-offs, colonização e competição são diferentes? Se trade-offs, colonização e competição são importantes para determinar os padrões daquela metacomunidade? Então, se o que a gente observa não for diferente do que poderia ser observado no modelo neutro, isso indica que nós não temos bons argumentos para falar que os trade-offs são importantes. Ou seja, a variação pode ser simplesmente pelo acaso. Então, resumindo, os paradigmas de metacomunidades, então tem o Pairs Dynamics, dinâmica de marchas, que é baseada em trade-offs, competição e colonização. Algumas espécies são melhores competidoras e outras são melhores colonizadoras. Os fish sorting, baseado em filtros ambientais, e a dispersão permite que as espécies acompanhem mudanças no ambiente. Efeitos de massa, baseados em filtros ambientais e na dispersão, e de modo que a dispersão consegue impedir que uma certa espécie se extinga, mesmo que o ambiente não seja favorável para ela. E o modelo neutro, que é tudo pelo acaso. Então, qualquer espécie poderia ocorrer em qualquer ambiente, a variação é aleatória. Então, como eu vou resumir isso, nós pensamos em 3 eixos: importância da heterogeneidade ambiental, da dispersão e da equivalência entre as espécies e os ambientes. Então, o modelo neutro, no último módulo, dá maior peso de equivalência. Então, nesse modelo, os ambientes e as espécies são equivalentes. O Pairs Dynamics dá maior da importância da heterogeneidade entre as espécies e a dispersão. Os fish sorting da importância de heterogeneidade entre as espécies e entre os ambientes. Dispersão é importante, mas não é tão importante assim. E Mass Effects dá maior importância da heterogeneidade ambiental e a dispersão, que consegue evitar que a extinção ocorra em ambientes desfavoráveis. Então, os 4 principais modelos: modelo neutro, dinâmica de marchas, Pairs Dynamics, fish sorting, ordenação de espécies e efeitos de massa, Mass Effects. Então, resumidamente, quando a gente pensa em metacomunidades, a gente pode pensar na importância então, de fatores ambientais, basicamente filtros ambientais, e fatores espaciais que limitam a dispersão. Então, o que importa para a gente ver, por exemplo, a importância dos fish sorting relacionado a outros modelos, é a importância dos filtros ambientais comparada à importância da distância e outros fatores que limitam a dispersão entre marchas. E eu fico perguntando, como que a gente pode estudar isso, né? Então, tem várias formas. Podem ser feitos estudos com comunidades microbianas, por exemplo. Pode ser feito estudo em tubos de ensaio, placas de Petri, em que, por exemplo, a colonização pode ser feita artificialmente. Por exemplo, dá para pegar uma gotícula de um tubo de ensaio e transferir para outro. Então, a gente consegue manipular as taxas de dispersão que ocorrem entre os ambientes. Em cada ambiente, aqui se um tubo de ensaio e uma placa de Petri. Pode também culturas de algas, enfim. No caso, a dispersão é feita manualmente, pegando uma certa quantidade de água de um ambiente e transferindo para outro. Então, estudo de microcosmos. Nós também podemos, por exemplo, trabalhar com cortistas, fazer tanques ou pequenos, mini tanques conectados. Então, existindo conexões por tubos entre os tanques, pode ter uma certa quantidade de dispersão entre elas. Então, a distância ou quantidade de passos que precisam ser feitos para o bichinho passar de um tanque para o outro ser uma medida da limitação de dispersão entre esses locais. Então, vários estudos de metacomunidades foram feitos em microcosmos dentro do laboratório. Não observa o cosmos, por exemplo, tanques de peixes, enfim. E tem também experimentos naturais, ou manipulados ou não manipulados. Por exemplo, experimentos de fragmentação, machos de habitat, circundados por uma matriz que provavelmente seja uma matriz inóspita, ou talvez machos de habitat em vegetação subaquática, em rochas submersas.
Isso aqui é um exemplo bem legal, feito com musgos. Então, em rochas, né, diferentes, pode ser feitas manchas de musgos. E dá para estudar como que ocorre a dinâmica de metacomunidades entre essas manchas, pensando em microinvertebrados, em tardígrados e outros bichinhos que vivem nos musgos. Também fitodelmata, ou plantas que contêm água na qual tem diferentes bichinhos e algas vivendo, por exemplo, bromélias, plantas carnívoras, enfim. Porque dentro de uma planta carnívora ou dentro de uma bromélia tem uma certa quantidade de água. E existem comunidades até que bem diversas, de protozoários e pequenos invertebrados, e até mesmo anfíbios, que podem viver dentro dessa água. Então, isso é um bom modelo de metacomunidades. Então, dá para trabalhar em diferentes escalas, mas estudos de metacomunidades talvez sejam mais fáceis de serem feitos em escala pequena, porque assim não dá para, por exemplo, num pequeno fragmento de mata, ou num pequeno campo, podemos ter várias plantas carnívoras, várias bromélias, portanto, temos várias comunidades numa escala espacial que para nós é uma escala espacial fina. Isso facilita os estudos. Nós não precisamos necessariamente trabalhar com fragmentos florestais, nós podemos trabalhar com bromélias, ou com musgos, ou com microcosmos bacterianos. Então, agora eu vou dar alguns exemplos de estudos com metacomunidades, para vocês verem como que isso pode ser feito. Então, exemplos de estudos com metacomunidades. Esse aqui foi um estudo feito em Poços de Maia, se não me engano. Eles avaliaram basicamente a importância de fatores ambientais, ou seja, species sorting, e fatores espaciais, limitação de dispersão, em uma metacomunidade. E eles testaram a hipótese de que os filtros ambientais seriam mais importantes para espécies especialistas. Espécies que ocorrem numa quantidade menor de ambientes porque são especializadas naquelas condições ambientais. E fatores espaciais seriam mais importantes para espécies generalistas, espécies que conseguem ocorrer em diferentes ambientes, contanto que consigam se dispersar até eles. Então, foi um estudo feito na costa da Jamaica, em algumas poças de maré. Aqui uma imagem, infelizmente, em preto e branco, mas cada pontinho escuro aqui é uma poça de maré, e eles trabalharam com a comunidade de invertebrados que ocorrem nessas pequenas poças. Então, foi um estudo feito em uma escala fina, tipo, isso aqui representa 15 metros. Então, basicamente, em 15 numa área de 30 metros, eles tinham várias comunidades. Eles tiveram 9 anos de dados, avaliaram fatores ambientais como temperatura, salinidade, pH, turbidez, etc. Avaliaram a distância entre as manchas. Então, ao longo desse tempo, eles amostraram 69 espécies de invertebrados, das quais 24 espécies eram comuns. E eles calcularam o grau de especialização, ou seja, qual especialista ou generalista era a espécie, a partir do número de manchas em que aquela espécie ocorreu. Esses são os resultados. No eixo Y, nós temos a porcentagem de variação que é explicada por variáveis ambientais, as caixinhas brancas, e variáveis espaciais, as caixinhas escuras. 14 espécies, espécies generalistas, espécies especialistas. Então, pensando em todas as espécies juntas, variáveis espaciais eram mais importantes do que as variáveis ambientais. Portanto, questões relacionadas à dispersão eram mais importantes do que questões relacionadas ao ambiente. Mas se a gente separa entre generalista e especialista, a coisa muda. Então, para generalistas, as variáveis espaciais eram, de fato, bem mais importantes do que as variáveis ambientais. Espécies generalistas, então, a ocorrência delas é determinada principalmente pela distância entre as manchas, que limitava a possibilidade de dispersão entre elas. Já para as espécies especialistas, é o contrário. As variáveis ambientais, pH, turbidez, etc., eram mais importantes do que a distância entre as manchas, do que as variáveis espaciais. Portanto, para as espécies especialistas, o modelo mais importante seria o modelo de species sorting, provavelmente, que é relacionado
variação ambiental. E para as espécies generalistas, os fatores predominantes eram os fatores relacionados à dispersão. Então, basicamente, filtros ambientais eram mais importantes para espécies especialistas, tem a ver mais com os modelos de species sorting e também o efeito de massa. E para as espécies generalistas, os principais fatores eram a limitação de dispersão, que então tem mais a ver com modelos de Batch Dynamics e com os modelos neutros. Esse foi outro estudo feito em dunas, numa escala maior, ao longo da costa da Jamaica, então numa escala de centenas de quilômetros. Eles avaliaram a comunidade vegetal presente nas dunas ao longo dessa costa. Aí eles, então, mediam variáveis ambientais e também variáveis espaciais, relacionadas à localização de cada ambiente, de cada duna amostrada. As variáveis que eles mediram explicaram de 80% a 94% da variação na comunidade vegetal, ou seja, uma boa explicação. E a maior parte da explicação foram variáveis ambientais. Beleza? Então, variáveis ambientais explicaram de 78% a 92% da variação na composição da comunidade vegetal. Já as variáveis espaciais, onde aquela duna estava, foi responsável por apenas 0,5% a 1% da variação. Ou seja, fatores ambientais realmente, nesse caso, são mais importantes do que fatores espaciais. As comunidades são determinadas pelas características do ambiente, por filtros ambientais, do que pela dispersão entre os ambientes. Encontraram coordenação espacial de 50 a 100 km, ou seja, dunas, comunidades distantes até 100 km uma da outra eram mais parecidas entre si do que comunidades mais distantes. Mas os fatores ambientais são mais importantes. Então eles discutem que isso provavelmente se deve a dispersão eficiente pelo vento, portanto, dispersão não é um fator limitante. A dispersão não sendo um fator limitante, o que limita são as características ambientais de cada ambiente que determinam se aquela espécie consegue sobreviver naquele local ou não. A dispersão é eficiente, então muitas espécies chegam a um determinado local, só que uma pequena parte delas sobrevive naquele ambiente. Isso porque essas espécies dependem de micróbios bastante específicos, precisam de condições bastante específicas para se manter no ambiente. A dispersão tem então efeitos mais locais, numa escala nacional, né? Como eles estudaram, o que importa mesmo são os fatores ambientais. Outro estudo, feito com comunidade de bactérias, um estudo bem legal, publicado na FNAS, que eles avaliaram, na verdade, em duas escalas. Avaliaram uma escala ampla, na qual eles avaliaram 98 lagos distribuídos pela Europa, então Dinamarca, Bélgica, Países Baixos e Espanha, amostrando durante 6 meses, numa escala total de 2.500 km, uma escala espacial bem ampla. E também fizemos um estudo de escala fina, avaliando 34 lagos que estavam no mar de 300 hectares, ou seja, numa escala bem mais fina. Lagos bastante conectados, com bastante troca de água, bastante alta conectividade entre eles. E eles avaliaram a comunidade de bactérias. Então, embora seja um estudo numa escala ampla, de 2.500 km, eles trabalharam com bactérias. Portanto, estudos com bactérias, comunidade microbiana, não precisa se restringir a escalas espaciais finas. Nós podemos também trabalhar com escalas espaciais amplas. O que eles determinaram? Na escala ampla, grande parte da variação não foi explicada. Então, aqui, a comunidade como um todo, na Dinamarca, Bélgica, Países Baixos e na Espanha, a parte em branco é a variação que não foi explicada, ou seja, a variabilidade na comunidade bacteriana que não foi explicada pelas variáveis incluídas no estudo. Da variação que foi explicada, de 18% a 30% era explicada por características ambientais relacionadas ao species sorting. E uma pequena parte, uma parte bem menor, de 11%, na verdade de 3% até 12%, é explicada por características espaciais. Portanto, boa parte da variação não é explicada, mas da variação que é explicada,
características ambientais é mais importante do que a localização espacial, ou seja, características ambientais, filtros ambientais seriam mais importantes do que a localização espacial, que seria uma limitação à dispersão. Isso numa escala continental. Numa escala local, tem que ocorrer a mesma coisa. Apenas 11% da variação não foi explicada, 52% da variação foi explicada pelo ambiente. E apenas 19% foi explicada pela localização espacial. Então, numa escala fina de 300 hectares, com lagos bastante interconectados, o ambiente e características ambientais também são mais importantes do que a localização espacial. Portanto, mostrar que para a comunidade de bactérias, fatores ambientais são mais importantes tanto numa escala ampla, de continente, quanto numa escala mais local. Como que explica isso? Então, se a dispersão fosse pouco eficiente, ela levaria à limitação de dispersão e, portanto, padrões biogeográficos. Então, se tivesse pouca dispersão, existiria maior estruturação espacial, fatores espaciais seriam mais importantes. Por outro lado, se tivesse muita dispersão, ou seja, efeito de massa, os filtros ambientais também seriam menos importantes, porque mesmo que uma espécie não conseguisse sobreviver no dado ambiente, a dispersão suplementaria essa extinção dela. Então, isso reduziria a importância de filtros ambientais, porque o efeito dos filtros ambientais seria cancelado pela chegada de espécies de outros locais, por efeito de massa. Então, para observar que a gente precisa que tenha uma dispersão intermediária, ou seja, dispersão suficiente para que filtros ambientais atuem, mas não para sobrepujar os efeitos dos filtros ambientais. Ou seja, existe dispersão suficiente para que as bactérias cheguem no ambiente, permitindo a atuação de filtros ambientais, só que a dispersão não é intensa a ponto de cancelar o efeito do ambiente, a ponto de impedir que a extinção aconteça. E é isso que mais condiz com os resultados. Então, eles concluem que bactérias teriam uma dispersão intermediária, nem pouca dispersão, que impediria os filtros ambientais de atuarem, nem ele varia, na verdade, a padrões biogeográficos, né, de estruturação espacial na compreensão de espécies, e nem muita dispersão, que ele varia a efeito de massa ou já dos filtros ambientais. O observado seria uma dispersão intermediária, um intermediário de dispersão. E, finalmente, esse foi um estudo, uma revisão bibliográfica, avaliando o que determina a importância de filtros ambientais, nos vários species sorting, e da dispersão. Então, o que determina, né, quando que filtros ambientais vão ser mais importantes e quando que a dispersão vai ser mais importante? Então, eles avaliaram o tipo de dispersão, posição trófica e o tipo de ecossistema. Então, será que essas coisas afetam a importância de filtros ambientais? Fiz uma revisão bibliográfica, avaliaram 54 estudos, com 326 valores de importância de species sorting, de importância de filtros ambientais. Então, esses resultados. Primeiro, para tipo de dispersão, eles viram que variáveis ambientais são um pouco mais importantes para larvas planctônicas e um pouco menos importantes para indivíduos com dispersão passiva, porque a dispersão passiva é menos eficiente. Então, o indivíduo realmente vai ser limitado pela dispersão. A espécie vai estar onde o vento, a água, alguma outra coisa levar ela. E larvas plantônicas têm uma dispersão mais eficiente, porque estão na água, né, no plâncton, acabam sendo levados para toda parte. Então, para larvas plantônicas, fatores ambientais são mais importantes, para espécies com dispersão passiva são menos importantes, mas no geral a importância é mais ou menos equivalente, não depende tanto do tipo de dispersão. A posição trófica, vários ambientais são mais importantes para espécies onívoras e aparentemente menos importantes para herbívoros e para decompositores e carnívoros. Então existe uma certa variação na importância das várias ambientais de acordo com o nível trófico que cada espécie ocupa. E o tipo de ecossistema. Então, variáveis ambientais são mais importantes em estuários e em ecossistemas marinhos,
menos importantes em lagos e uma importância intermediária em córregos e em ecossistemas terrestres. Então, na verdade, ecossistemas terrestres e lagos, né, têm uma importância similar. Portanto, eles mostram que a importância de variáveis ambientais pode depender da dispersão, embora talvez nem tanto, depende do nível trófico e depende do tipo de ecossistema, que explicaria um pouco da variação que existe entre os estudos. Então, revisando metacomunidades, né? Metacomunidades podem ser entendidas basicamente como manchas de hábitat, cada uma contendo diferentes espécies e havendo dispersão entre elas. Então, essa dispersão afetando quais espécies estarão presentes em quais manchas, de modo que a composição de espécies varia entre as manchas. Algumas manchas contêm umas espécies, outras contêm outras, e a mesma espécie pode ocorrer em várias manchas. Isso afetado pelo pool regional de espécies, ou seja, quais espécies ocorrem naquela região, por filtros ambientais, trade-offs entre competição e colonização, e pela dispersão entre as manchas. E existem então 4 principais paradigmas de metacomunidades, que é o Page Dynamics, que é focado principalmente em trade-offs entre competição e colonização, que determinam quais espécies vão ocupar quantas manchas. O Species Sorting, que é focado mais em filtros ambientais, que selecionam quais espécies ocorrem em qual ambiente, e a colonização possibilita que as espécies acompanhem mudanças ambientais ao longo do tempo. Efeitos de massa, no qual temos tanto filtros ambientais quanto a dispersão, então a dispersão consegue impedir que a extinção ocorra, chegada de culpados pode evitar a extinção, e modelo neutro, de acordo com o qual a variação é colocada. Os ambientes são idênticos, as espécies são idênticas, a variação entre os ambientes dá pelo acaso. Isso pode ser estudado em diferentes escalas, pode ser feito estudos com microcosmos, bacteriano, de protistas, pode ser feito em tanques, com pensando em peixes, por exemplo. Dá para trabalhar com mini fragmentos de musgo, com fitotermatas, com bactérias, plantas carnívoras, etc. Ou também estudos de fragmentação florestal de larga escala. E a importância de fatores ambientais da dispersão pode depender, entre outras coisas, do tipo de dispersão daquela espécie, do nível trófico que ela ocupa e do tipo de ecossistema, sistema terrestre, marinho, etc. Então, sobre metacomunidades é basicamente isso. Como eu falei, não sou especialista no assunto. É possível que tenha falado alguma coisa errada e alguma coisa não tenha ficado clara. Se isso acontecer, me perdoem. E